Olá, meu nome é Thiago Martins de Camargo, sou bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e vim apresentar meu trabalho sobre marketing direcionado por dados e o tratamento dele dentro da legislação brasileira. Vim apresentar esse trabalho aqui no Congresso de Inovação, Direito e Governança, organizado pela Iberojur. O interesse de escrever sobre esse trabalho surge da percepção de um fenômeno muito comum que tem ocorrido não só aqui no Brasil, mas como no restante do mundo, que é a produção desses anúncios direcionados para cada pessoa. Se você faz alguma pesquisa na internet, você fala em voz alta por seu celular sobre algum produto, sobre alguma viagem, sobre algum interesse, não depois de 10, 15, 20 minutos você vai encontrar um anúncio exatamente falando daquilo que você estava comentando com a pessoa, do que aquilo que você estava pesquisando no seu computador ou no seu celular. Isso acontece porque é utilizada a coleta de dados, sejam pessoais, sejam dados não diretamente direcionados à personalidade da pessoa, mas também sobre as suas preferências de pesquisa em computador. São utilizados todos esses dados para a criação de perfis, que a partir desses perfis são criados, você é alocado em várias diversas categorias para direcionamento de anúncio. E por que as empresas têm feito isso? É uma técnica utilizada para poder limitar o gasto que eles têm com propaganda e ter uma propaganda muito mais eficiente, muito mais direcionada. Até pouco tempo atrás, que seja 20 anos atrás, a gente tinha anúncio em revista, anúncio em jornal, anúncio mesmo na internet que não era direcionado, só que eram anúncios generalizados e contavam mais com a probabilidade para alcançar eficiência. Agora não. Agora você tem um anúncio personalizado, direcionado para aquele público-alvo que exatamente você pretende alcançar. Isso traz grande valor a esses dados que são coletados, porque o anúncio vai ser muito mais eficaz. Para falar especificamente do valor dos nossos dados, eu quero trazer 3 pontos. O primeiro, esses dados são uma extensão dos nossos direitos de personalidade. Explico. Através desses dados a gente tem a nossa imagem, a nossa privacidade, a nossa honra. Então eles não são meros dados assim sem significância. Eles são um reflexo da nossa pessoa, até para o próprio meio jurídico. Você pode ter a sua honra ferida porque você teve um dado mal utilizado ou um dado mal coletado. O segundo ponto é que a criação desse perfil virtual também pode ocasionar algum dano à nossa personalidade quanto direito. Você tem a defesa da honra, a defesa da sua imagem, o livre desenvolvimento da sua personalidade pode ser afetado de acordo com a criação desse perfil. Esse perfil virtual, que é o que eles usam para categorizar as pessoas em grupos de interesse, não necessariamente reflete exatamente a sua pessoa natural. Você tem a sua versão física e a sua versão virtual. E por último, o terceiro ponto que eu queria trazer é a importância realmente monetária desses dados. Qual que é o valor deles? Para dar um exemplo para vocês, o Facebook no ano de 2019 teve de lucro basicamente 98% do seu lucro, que foi cerca de 79 bilhões de dólares, vindo de anúncios. E todos esses anúncios são vendidos e são muito mais bem utilizados, tendo os dados coletados dos seus usuários para direcionamento melhor desses anúncios. Tendo isso em consideração, você tem o YouTube, por exemplo, faturando 20 bilhões ao ano só com anúncio, você tem o mercado brasileiro. São cerca de 200 milhões de pessoas, sendo que delas, aproximadamente 140 milhões utilizam diariamente a internet, assim como delas, metade passa mais até de 8 horas por dia num dispositivo móvel. Você tem muitas pessoas utilizando, muitas pessoas com seus dados potencialmente vulneráveis ou sendo tratados das mais diversas maneiras possíveis. Então você tem um público enorme. Qual que é a proteção que esse público tem aqui no Brasil? E aí que entra um dos pontos principais desse trabalho. Aqui no Brasil, até recentemente, 2018, não tínhamos uma lei específica para o tratamento de proteção de dados, nem para sua segurança, nem mesmo regras de governança para tratamento desses dados. As empresas, cada uma tinha as suas políticas internas, só que não havia uma lei específica. Agora, em 2018, foi aprovada uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e ela prevê uma série de mecanismos, uma série de regras, uma série de modificações necessárias para serem feitas dentro dessas empresas para garantir uma segurança aos dados dos seus usuários e dos titulares desses dados. Os titulares dos dados, agora eles têm direito à consulta gratuita e facilitada dos seus dados, a possibilidade de revogar o consentimento que você deu, só resgatando um pouco, toda vez que você vai ceder seus dados, você faz isso por meio de um contrato ou de um termo de uso. Não são cláusulas negociáveis, só que você, estou de acordo com a utilização dos meus dados para esses fins. Isso não era totalmente transparente, também não era uma questão
que poderia trazer problemas futuros, porque sabemos aqui, todo mundo sabe que é pouco lido, são poucos lidos esses termos de uso. Então agora, com a legislação nova, as pessoas vão poder consultar o tratamento dos dados delas com a finalidade, e se não atender a finalidade estabelecida nesse contrato, ela vai poder pedir a exclusão dos dados, vai poder pedir uma melhor transparência, assim como as pessoas têm agora o direito de exigir uma segurança maior para os seus dados. A empresa tem que mostrar uma prestação de conta falando, nós criamos toda essa estrutura de proteção, nós temos toda essa política interna de tratamento de dados. Você pode ter certeza que seus dados estão seguros aqui conosco. Então agora o titular dos dados pode exigir isso. Há cerca de 2 anos, 2, 3 anos atrás, a gente teve um caso aqui de uma empresa gigante do mercado de artigos esportivos. Essa empresa Netshoes, né, a gente teve um caso aqui em que 2 milhões de pessoas que usavam essa plataforma tiveram seus dados como nome, documentos de identificação pessoal, e-mail, usuário, histórico de compras, teve todos esses dados vazados. Ou seja, a empresa não garantiu a segurança necessária. Por conta disso, a empresa decidiu fazer um acordo, né? Não foi uma decisão judicial, eles fizeram um acordo em que foi estabelecido que ela pagaria R$500 mil a títulos de indenização coletiva, assim como se comprometeu a seguir o que seria eventualmente a Lei Geral de Proteção de Dados. Eles vão, estamos de acordo com as diretrizes de segurança, com as diretrizes de compliance, né, de governança, para garantir isso. Então, essa lei, além de exigir toda uma adaptação dessas empresas para elas ficarem de acordo com as regras estabelecidas, eles também podem ter algumas penalidades. Algumas das penalidades previstas, né, nessa legislação que vai começar a valer agora em 2020, são a multa de até 2% do faturamento anual da empresa, o limite de R$50 milhões. Você também tem algumas outras medidas mais educativas, porque eles até estipulam um valor máximo para realmente não impedir que a empresa continue a sua atividade, mas assim, agora ela não vai poder mais cometer esse erro. Não é um erro que vai sair barato caso ela cometa. Obviamente que alguns mecanismos, como a exclusão de dados ou até a anonimização dos dados, tem alguma certa controvérsia, algum certo reflexo tem que ser tomado diante delas, porque alguns estudos apontam que você transformar os dados em anônimos não necessariamente realmente vai deixar a pessoa incógnita. Foi estipulado em alguns estudos recentes que você precisa de pouquíssimos dados de uma pessoa, mesmo que você não tenha o nome, você precisa de pouquíssimos dados para identificá-la. Então, não sabe exatamente se a eficácia disso realmente atende o que a lei exige. Assim como também a própria exclusão de dados. Às vezes você consegue pedir a exclusão de dados numa empresa, só que seus dados já foram repassados para outra empresa, já foram tratados por outra instituição. Assim também como há uma grande preocupação no tratamento direto dos dados. Você prende o usuário dentro de uma categoria que não necessariamente condiz com a realidade dele. A pessoa tem um histórico de compras, você vai sempre limitar ela esse histórico de compras. Isso limita o próprio poder de decisão da pessoa, o seu poder de escolha de compra, assim como a sua própria desenvolvimento da personalidade. Outro bem protegido pela legislação brasileira. Até antes da lei específica, nós tínhamos a Constituição Federal, protegia de um jeito mais genérico os nossos dados. A gente tinha a lei da lei do Código do Consumidor, a própria Marco Civil previu alguns meios de proteção aos dados, um meio de tratamento e assim evitar discriminação e algum dano aos titulares dos dados. Obviamente, com todas essas ressalvas, alguns mecanismos que a gente não sabe da eficácia, uma conclusão muito evidente é que a utilização agora, a partir de 2020, agosto de 2020, será um passo muito importante para a proteção dos nossos dados, para a atualização do nosso mercado, para a atualização das nossas empresas e uma garantia imensa de proteção aos dados das pessoas. Agora elas vão poder realmente consultar de forma gratuita os seus dados, vão poder excluir, vão poder verificar para qual finalidade estão sendo usados. Então é um passo extremamente importante, porque como a gente já viu, tem empresa como o Facebook, uma das maiores empresas do mundo, em que 98% do seu lucro anual é feito só com anúncio. E se o anúncio usa esses dados e o anúncio gera tanto lucro, tem que ter uma proteção e as pessoas têm que ter o seu direito, a sua personalidade, a sua imagem, a sua honra protegidos. Então é isso, a gente tem uma legislação que vai ser muito importante para a gente a partir de agora, só que é imprescindível acompanhar os próximos casos para a gente avaliar se serão necessárias novas atualizações ou até uma legislação mais atual. Agradeço a participação no Congresso
Tenha um ótimo encontro.